Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Hoje a gente vai continuar nossa volta ao mundo pedalando pela Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia. Tudo isso é muito exótico, mas para você entender a linguagem de tudo isso aí é bem complexo, é diferente, os sinais são diferentes, os códigos são diferentes. As histórias que vocês vão ouvir hoje estão no 8º capítulo do livro No Guidão da Liberdade. E esse vídeo faz parte da websérie em comemoração aos 25 anos que o Olinto terminou a Volta ao Mundo e a 5ª edição do livro. Tá meio chovendinho assim, a gente vai gravar aqui no carro mesmo, tá tudo molhado lá, então vamos ficar aqui que é mais aconchegante. Isso aqui é uma websérie, então tem vários capítulos. A gente separou tudo numa playlist. O link tá ali embaixo, lá na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, claro, o nosso livro No Guidão da Liberdade, dá uma força pra gente, o link tá ali também. Então vamos lá, Olinto. Nos últimos capítulos você mostrou pra gente como foi pedalar pela Índia e pelo Nepal. A partir de lá, pra onde que você foi? Quem está acompanhando a série já sabe que eu não podia passar em Mianmar. Era um país fechado e tudo mais. Aí quando você não pode conhecer um país, o que você faz? Você voa por cima dele. Agora, para você conhecer mais ou menos ele, dá para fazer um outro macete. Viajar pela fronteira dele, com outro país que você pode andar. Eu peguei um avião em Calcutá, fui até Bangkok. De Bangkok, não tinha muita estrada para ir e voltar para o norte. Fui de ônibus e voltei pedalando. Passei de volta do lado de Bangkok e fui descendo para o sul. Aí atravessei a Malásia, entrei em Singapura e dei uma volta na Indonésia, na ilha de Sumatra. Quando eu cheguei em Chiang Mai, no norte da Tailândia, fui mais ou menos para Chiang Rai, fui lá nos outros parques nacionais, conheci a região um pouco, né? E é por ali que tem aquelas mulheres com pescoço de girafa, né? Realmente é essa região. E assim, não tem fronteira para achar elas, tanto em Mianmar quanto na Tailândia. Só que, é claro, Mianmar está muito mais fechada, essa cultura se manteve mais pura. Na Tailândia, como é muito mais turístico, tem pacotinho turístico para ver essas mulheres e tudo mais e tal. Isso é uma coisa bem esquisita, sabe? Porque como eu estava bastante tempo na Índia e as pessoas me olhavam com um olhar assim tão estranho, né? Eu era tão diferente lá, eu comecei a criar uma coisa que eu não queria tratar ninguém dessa mesma forma. Vim olhar ela como se fosse um animal raro, né, num zoológico, né? Então, esse tipo de turismo acaba que eu não gosto. Depois eu acabei vendo isso também no meu país. Tem gringo que vai lá para a Amazônia, vai ver índio brasileiro com cocar comanche, né? Para o americano começar a entender. O índio brasileiro fazendo dança da chuva, como se precisasse fazer dança da chuva no Brasil, né? Naquela região. O fato é que essas mulheres tem poucas no mundo, né? E eu cheguei a presenciar, assim, passando pela estrada, né? Uma moça com cicatriz, assim. Realmente ela tinha um pescoço bem comprido e ela tinha cicatrizes do pescoço. Então, eu imagino que aquela moça, por exemplo, era uma que acabou não indo para essa cultura. Conforme eu andava naquelas estradinhas pequenininhas, tudo de terra, poeirenta pra caramba, eu vi vários trajes típicos. Eu não fui para um lugar específico assim. Eram as pessoas que estavam indo para a cidade e voltavam. A boca tudo zoada, né? Um chapéu tudo esquisito. Essa época ainda dava para ver isso aí muito bem. Eventualmente hoje já está mais globalizado. Pessoas acabam abandonando determinadas culturas e se vestindo mais de acordo com o que aparece na televisão, na internet, né? Eu acredito que possa ser mais difícil, né? Ah, provavelmente, né? As pessoas já vão perdendo esse tipo de cultura, ainda mais que é uma coisa bastante restritiva, né? A pessoa vai ficar aquele negócio, não pode tirar, né? Uhum. Que nem aquela menina que eu acho que era, não sei, né? Ela ainda tirou os colares enquanto dava, porque depois o pescoço dela já não se sustenta, né? Eu não fiquei tanto tempo nessa região, eu fui indo para o sul, porque tinha uma quilometragem enorme para fazer, e eu sabia que era um plano monótono, assim, e realmente, eram aqueles arrozais infinitos. Lá no fundo tinha aquelas montanhas, assim, mas só rosal com aquela água meio parada, assim, fétida, né? E aquele calor desgraçado com aquela umidade, nossa, aquilo eu transpirava de escorrer assim e pingar na estrada. Eu falei no livro isso aí, na verdade, né? Um cara que leu falou, você não está exagerando? Eu falei, não, eu transpiro bastante mesmo. Não dá nem fome nessa região. Eu parava e eu comia uma melancia inteira. Essa daí eu tinha acabado de comer nessa banquinha. E aí continuava pedalando. E fui basicamente quase 100 km por dia eu andei nessa região. E essa região que vai costeando o mar, na Tailândia, é muito visada. Um monte de europeu, um monte de cicloturista de todo lugar do mundo acaba que passa aí. Eles gostam porque é fácil de fazer,
é barato e o clima é bom e tudo mais. Eu acabei até viajando com um casal de americanos, uma história linda assim deles. Uma história que aconteceu com eles, foi muito bonita. A gente conta no livro lá. Acho que vale a pena você pegar o livro e conhecer essa história do começo ao fim. Conforme você vai chegando no sul da Tailândia, já vai misturando um pouco com Malásia, que já é um povo islâmico. E vai mudando a raça e mudando a cultura. Quando você cruza a fronteira, pronto, você já está num país de maioria islâmica. Aí você já vê mesquita, você para de ver coisa de budista e tudo mais, né? Aí depois, quando você entra em Singapura, pronto, aí muda novamente. Aí você tem um paisaço de primeiro mundo, é só uma ilhinha pequenininha, mas ali é meio que Porto Livre, assim, tem material de qualidade e tudo mais. Foi lá que eu resolvi trocar a relação da bicicleta, corrente, coroa, catraca. Vocês já devem ter visto isso para quem está seguindo a série aí. Inclusive, se você ainda não assistiu, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo, onde o Olinto conta um macete para cuidar da relação e fazer ela durar por mais tempo. Essa foto que eu tirei com o equipamento da bicicleta, eu pus em cima da calçada. O meu medo era o seguinte: lá em Singapura é cheio de restrição. Quando você chega, já está escrito, ó, tráfico de droga punido com a morte. E tem um monte de punição esquisita lá. Chiclete é proibido, simplesmente proibido. Você não pode jogar lixo na rua de forma alguma. Tem uma multa de $300. Cara que fuma, muita gente fuma, mas muita gente fuma nessa região. Eles têm que andar com um cinzeiro na mão. Não é para jogar a xepa, é a cinza. Eles têm que ter uma coisa para bater até a cinza. Se ele tá sem isso aí, é multa direto. Ou então chibatada, é umas coisas assim, é forte, é forte. Então eu coloquei lá, mas eu ficava olhando para ver se é não, isso aqui não é sujeira, isso aqui é o meu equipamento, né? A partir de Singapura, a lógica é ir para a Indonésia. Só que a Indonésia é uma coisa assim, complexa. Você tem que escolher o que você quer ali. A área dela é menor que a região norte do Brasil. Mas a população dela é maior do que a brasileira. E todo mundo vive em Java, quer dizer, a maior parte da população vive em Java. Então aquele troço é entupido de gente. E daí, para você sair daí e ir para a Oceania, ir para a Austrália, bom, aí você precisa estar com grana, você precisa conseguir um visto, que é uma coisa bem difícil. Nesse momento da viagem, como eu já estava muito sem grana, estava na parte mais pelada da viagem mesmo, né? E ainda tive que gastar $140 para trocar minha relação lá, né? Eu acabei desistindo de ir para a Austrália e Nova Zelândia e ir direto para os Estados Unidos. Mas eu queria ver a Indonésia. E eu escolhi justamente Sumatra, porque Sumatra, é uma ilha gigante. Ela é cheia de montanha, o Equador passa por ela, só que tem montanha tão alta que ela chega a ter clima montanhoso, quase 4.000 metros de altitude. E tudo isso você ia ver de bicicleta. Cada ilha ali tem uma cultura muito especial. E Sumatra é uma das que tem uma cultura mais preservada, assim. Realmente, como as pessoas vivem, foi uma experiência bem bacana, mas foi muito difícil, porque as subidas são muito íngremes. É uma ilha fininha, do nível do mar já vai para altitudes fortes, assim, que agora eu não lembro, mas as curvas eram abruptas e difíceis, assim. E estava bem na época das monções dessa região, porque tem 4 subclimas, né? Pegava chuva direto, tava bem sofrido. Em Sumatra, que eu declarei que eu ia parar a viagem de bicicleta pela Ásia. Dali eu só ia pegar um avião mais barato para ir para a América. Foi o Marcelo Blanc, lá na França, que falou para mim quanto que custava a passagem aérea de Bangkok para Los Angeles. Ele falou para mim que custava $300. Eu falei, nossa, então eu consigo fazer a volta ao mundo. Eu contei meu dinheiro e falei, não, acho que vai dar. E foi justamente por essa informação. Hoje você entra na internet e você descobre quanto custa essa passagem. Mas naquela época era muito difícil. Eu não sei se alguém ia me dar esse valor. Tem avião, isso é certo. Mas eles iam dar outros valores. E não o valor que era lá, comprado lá. Só quem tivesse ido para lá mesmo. Eu vi o preço em Kuala Lumpur, vi em Singapura e vi em Bangkok. Saía mais barato eu pegar um transporte coletivo e voltar tudo até Bangkok para pegar o avião lá. E eu sabia que eu ia ter que esperar visto, esperar avião e tudo mais. Então o custo de vida em Bangkok acaba que era bem mais barato. E foi a coisa mais acertada mesmo. Oi, de novo, né? A língua nesses países asiáticos são bem diferentes pra gente. Como foi para você compreender e se fazer compreender? Eu acho que a Tailândia, como em nenhum outro lugar de toda a volta ao mundo, foi tão difícil de compreender e se fazer compreender. A língua deles é meio que deriva do chinês, tá? É tonal. Ou seja, a mesma palavra escreve do mesmo jeito, você muda o tom dela, ela muda de significado completamente. E assim, tem sons nasais que a nossa língua não produz. Então eu tenho que aprender a produzir aquele som. E não é uma coisa fácil.
Geralmente, o que eu fazia? Eu pegava um papelzinho, quando encontrava alguém que falava alguma língua que eu compreendia, eu falava, como que fala muito obrigado? Como que eu peço água? Como é que fala isso? Como é que pergunta que caminho, ou direita ou esquerda, alguma coisa assim, quanto custa? Aí eu fazia um dicionarinho, a pessoa falava e eu tentava escrever o som daquilo que ela falava. Só que na Tailândia ainda eles usam outro alfabeto. Parece bem minhoquinho mesmo. Não dá para aproveitar nada, é a maior dificuldade de você aprender. Eu estava falando direto lá em Calcutá com um monte de viajantes. Depois, quando a gente veio para Bangkok, ainda continuei lá com o Javier, a gente ficou junto, daí ele estava indo para o sul e eu fui para o norte, mas a gente conversou um monte, eu fiquei sem voz, absolutamente sem voz. Depois disso, cara, eu fiquei uma semana sem falar com ninguém. Mas ninguém. Nem hello, nem how are you, nada. E as coisas que eu tinha, assim, eu já sabia mais ou menos como é que eu agradecia e tudo mais. E tinha uma coisa que eu lembro bem que eu tentava falar, mas de tudo quanto é jeito. Eu tinha assim, raspadinha, né? Que é aquele gelo raspado com algum xarope. Isso era muito bom, porque era muito quente lá. Aí eu tomava aquele negócio, aquele docinho, já me dava energia, e o final era água. Aí, aquilo era, assim, matava a sede de verdade, e eu continuava. Então, isso daí chama Namuan. Nam é água. Namuan é tipo água doce, alguma coisa assim, né? E eu chegava lá com meu papelzinho, mas eu dava de bom primeiro, né? Eu falava pro cara, Namuan. E eu podia falar, né, ali, porque eu estava vendo o gelo ali, era só ele raspar, né? Ele não entendia. E dava uma risadinha, né? Eu tentava, né? Namuan, né? E nada, né? Não tinha jeito do cara entender, né? Aí eu pegava e mostrava pra ele em tailandês, né? Aí ele pegava assim, Namuan, tá, aí me entregava, né? Isso aí não tinha jeito, cara. Agora, fora isso, tem toda a culinária tailandesa que é muito exótica. Os caras comem de tudo mesmo, comem cachorro, tipo chinês mesmo, sabe? Aquela região ali, mais pro norte, vai indo tudo mais ou menos assim. E você nunca sabe o que eles comem de verdade. E tem uma outra característica da língua deles, que eles não conseguem pronunciar o R, que nem a gente pronuncia. É que nem a gente brinca com cebolinha, né? Ou assim, com japonês e tal. Então tem a palavra tomorrow, eles pronunciam tomorrow, né? Tem a palavra rice, que é arroz, que eles comem direto, né? Aí o cara fala assim, do you eat lice? Quer dizer, você come arroz, só que lice em inglês quer dizer piolho. Então a gente fica sempre, mas será que eles comem piolho também, né? Mas ali eu já estava entendendo, né? Aliás, é uma comida muito boa, comida tailandesa. Não comi piolho também, não comi... Não sei, tem umas coisas que eu prefiro não perguntar, eu só gostei, comi e acabou, né? Tudo isso é muito divertido. No interior foi muito legal, assim. Eu sentado com um monte de gente numa fogueira, assim. O cara passou uma cigarra, ele catou ela assim, jogou na fogueira. A cigarra morreu. Ele pegava e comia, assim. Tudo isso é muito exótico. Mas para você entender a linguagem de tudo isso aí é bem complexo. É diferente. Os sinais são diferentes. Os códigos são diferentes. E eles tive vários problemas. Não com o povo no geral, mas com as pessoas que lidavam com o turismo. Então, sempre que na Tailândia, que eu tive que encarar a coisa com o turismo, eu tive algum problema. Cheguei a quase brigar de luta, assim, 2 vezes. Uma coisa que é fora do comum para mim. Outros cicloturistas tiveram problemas também. Eu sei que tem gente que adora a Tailândia, não teve nenhum problema e tudo mais. Mas toda a região é muito parecida com o Brasil, afinal de contas. Se você tirar a cultura, se tirar a tua montanha e os vulcões, as praias, a vegetação lembra muito. Tem até seringueira lá, que eles roubaram daqui do Brasil para plantar lá e tal. Mas para entender a linguagem, o povo, aqueles olhares, eu tive bastante dificuldade. Talvez também eu tivesse cansado de tanto exotismo, de tanta dificuldade no falar. E eu sabia que indo para os Estados Unidos, eu ia para a América, e daí eu só ia falar inglês, espanhol e português no Brasil. Eu ia voltar a ter acesso a todas as pessoas que passavam do meu lado. E isso é uma alegria muito grande para quem viaja de bicicleta, porque você tem muito contato. E se você sabe a língua local, nossa, enriquece muito. Você encontra um monte de gente no caminho, você aprende demais. E aquele silêncio todo, com aquela cultura tão diferente da minha, assim, eu sem entender, ainda cometendo esses erros, não sei. Quando eu cheguei em Bangkok de volta, enfrentei mais problemas de novo, mas nada se compara ao problema que eu tive para conseguir o visto para os Estados Unidos e para pegar o avião para os Estados Unidos. Se vocês quiserem,
a gente pode contar ou essa história, ou uma ou outra, ou então aquela história que eu comentei lá daquele cicloturista que a gente se encontrou e viajou junto lá. É só deixar nos comentários qual história você prefere que eu conte no próximo capítulo. Então agora a gente vai deixar vocês com as melhores imagens que eu fiz dessa região. Muito obrigado pela sua audiência.